Meus irmãos, estamos no dia 13 de fevereiro, sábado da quinta semana do Tempo Comum. O Evangelho é o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 1 a 10. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Temos, meus irmãos, o Evangelho de hoje. Jesus, ele dá de comer a quem tem fome. Ele percebe que a multidão que o acompanha, uma grande multidão, inclusive aqui, o autor do Evangelho de Marcos fala em torno de 4.000 pessoas. Vocês imaginem, portanto, essa multidão que acompanhava, então, Jesus em todas as suas atividades, na pregação, nos milagres. E mesmo com essa grande massa, Jesus não deixa de se preocupar com eles. É uma coisa que é muito interessante todas as vezes que nós refletimos o Evangelho da multiplicação dos pães. A gente, por exemplo, quando está diante de uma multidão, pode ser que a gente, talvez por causa da responsabilidade que temos por alguma atividade, a gente possa se preocupar. Mas se nós fazemos parte da multidão, então como a gente pode, por exemplo, será que a gente se preocupa com todos, como é que vai acontecer e assim por diante? Jesus era esse, portanto, que, pelo que parece, se preocupava com a massa. Ou seja, eu digo massa, de gente. E, ao mesmo tempo que ele se preocupava, era uma preocupação personalizada. Tanto que ele, primeiro, ensinou aos discípulos, porque os discípulos nesse momento estavam meio que diffidentes, Como é que a gente pode dar de comer para toda essa multidão? Despede para que eles possam comprar alguma coisa. Não, o que vocês têm? Dá-lhes vós mesmo de comer. Quantos tens pelo caminho? Quantos pães tens? 7. Então, Jesus abençoou, partiu e deu a seus discípulos para que distribuíssem. Assim, meus irmãos e irmãs, hoje nós possamos fazer esse exercício de poder olhar para Jesus e dizer a Ele, quem sabe: Senhor, estou com fome, estou com fome de justiça, estou com fome de compaixão, estou com fome de misericórdia, estou com fome de atenção, estou com fome de amor, de poder ser perdoado e perdoar. Ou seja, vocês imaginem todas as necessidades que se tem hoje e você coloque isso diante de Jesus para que Jesus possa multiplicar e dar aquilo que você precisa para ser saciado. E que o Senhor os abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.